Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a esse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Eu sou o pastor Vitor Soares, professor de duas classes aqui da Escola Bíblica Dominical. Trabalho com os adolescentes em um dos períodos de Escola Bíblica e no outro com uma classe de adultos mais avançados, né? O pessoal que já tem uma caminhada com Cristo há mais tempo, alguns com formações. Enfim, hoje nós estamos aqui para, nesses 30 minutos de aula, fazermos um panorama bíblico do livro de Apocalipse. Eu sei que é uma literatura complexa para muitas pessoas, mesmo com muitos anos de igreja, optam por não lerem com afinco esse livro, por acharem a interpretação muito difícil, por terem medo. É comum algumas pessoas associarem Apocalipse a tragédias, a coisas ruins. Sempre que alguém fala no noticiário que algo apocalíptico está acontecendo, as pessoas têm uma sensação ruim. Mas esse livro foi escrito para trazer consolo e esperança a uma igreja que estava sofrendo tanto nas mãos dos imperadores que passaram ali por Roma. Esses homens oprimiram e perseguiram a igreja. E o autor que escreveu essa carta é João, na ilha de Patmos. Esse autor estava exilado, já idoso. Há controvérsia se João da ilha de Patmos é o mesmo João apóstolo. A tradição da igreja diz que sim, apesar das dificuldades, né, quando nós pegamos ali o Evangelho e tentamos comparar com a literatura apocalíptica que ele escreve nesse livro, percebemos que são antagônicas, né? A forma de escrita é completamente diferente, ou então das cartas de João também é bem diferente. Mas enfim, nós iremos tratar o autor dessa carta como João na ilha de Patmos, sendo o apóstolo amado, a quem Jesus reclinava a cabeça no peito, a quem a tradição da igreja, de fato, legitima que essa carta foi escrita. Então, diante desse cenário, o que a gente precisa entender primeiro? Do que se trata o livro de Apocalipse? A literatura apocalíptica é uma literatura diferente. Assim como nós temos a literatura de cordel, a literatura poética e tantas outras literaturas, a gente precisa entender que o estilo literário que nós estamos para ler é diferente dos evangelhos, é diferente das cartas, é diferente dos salmos. Há um nuance, uma forma de escrever bem diferente dos outros. Na verdade, não é nem apenas um nuance, né? Ela é totalmente diferente das demais por ser uma literatura codificada. O estilo literário surgiu mais ou menos 200 anos ali antes de Cristo, no período intertestamentário. Surgiram vários autores não bíblicos escrevendo Apocalipse, né? Textos onde o autor desejava que a mensagem chegasse a determinado indivíduo, mas que somente esse indivíduo que tem ali a palavra-chave para decifrar esses códigos pudesse então interpretá-los. Então se trata de um estilo literário onde aqueles que receberam a carta conseguem então entender os seus símbolos, porém os demais acabam tendo dificuldade. Como nós entendemos que na regra hermenêutica a Bíblia interpreta a Bíblia, nós tratamos então de interpretar esse texto que iremos ler agora à luz do que os outros textos bíblicos nos oferecem como chave hermenêutica. Essa literatura que nós iremos ler alguns trechos agora para tentar entender um pouco mais, foi escrita no finalzinho do primeiro século. O apóstolo já estava idoso, já havia passado por diversas privações. Ele tinha sido deportado da cidade de Éfeso, onde ele pastoreou, e tinha sido levado por Domiciano para esse período de exílio, né, na ilha de Patmos. Ele estava ali só cercado de águas por todos os lados, impossibilitado de ter contato com os seus. Então, em determinado momento, ele tem visões do que haveria de acontecer, visões escatológicas, e ele decide então registrar essas visões por meio desse estilo literário apocalíptico e enviar para as igrejas da Ásia Menor, para trazer o alívio, a esperança, a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. E essa carta tem diversas interpretações, na verdade esse livro tem diversas interpretações, e o que nós iremos trabalhar hoje é um método muito simples, um método
que foi desenvolvido há pouco tempo, não é uma jornada tão longa, por um camarada chamado Hendriksen. Ele fala sobre o paralelismo progressivo do livro de Apocalipse. É uma postura um pouco mais amilenista. Eu sei que muitos têm uma interpretação pré-milenista, pós-milenista. Essas são posições escatológicas que nos fazem ler a carta ou o livro de Apocalipse com uma forte tendência, né, diante dessas posições. A ideia do paralelismo progressivo para mim, com relação à leitura do texto, é o que fica mais fácil. Nós dividimos o livro de Apocalipse em 7 sessões. E essas 7 sessões, elas não se contrapõem e elas não são, no que a gente pode pensar, apenas progressivo o processo até a vinda de Cristo, mas são paralelos. Então, ele vai trazer uma verdade e logo na sequência, no próximo bloco, ele traz mais uma verdade que é paralela a essa, mas um pouquinho à frente, trazendo mais clareza. É como se o livro fosse se descortinando para nós. Ele vai trazendo uma figura de linguagem, outra, até que a gente consegue perceber a totalidade da revelação de Deus por meio das visões que deu ao apóstolo na ilha de Patmos, tá bom? É algo bem simples, quero te convidar a ler os primeiros 4 versículos do primeiro capítulo comigo e a partir de então a gente vai falando quais são essas sessões e tentando enxergar. Reafirmo aqui, essa não é a única forma de ler o livro de Apocalipse, tem várias outras lentes que você pode colocar para fazer a leitura desse texto. E o que é que eu te convido? Que independente da sua posição escatológica, que você abra o seu coração para fazer a leitura desse texto, e que você faça ele nas vertentes que você quiser, a partir do momento em que você coloca o seu coração diante do Senhor e pede clareza para entender o texto, e que você não force o texto a dizer outras verdades que ele não está dizendo, e que você usa a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, vai dar certo. A gente entende que não é um texto fácil de ler, ele requer da gente um pouco mais de atenção aos símbolos e requer da gente um espírito de humildade diante da grandeza da revelação que nos foi confiada. Vamos ler então, livro de Apocalipse, capítulo 1, faremos a leitura do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim: Revelação de Cristo Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Fazer a leitura primeiro desses 3 versículos, daqui a pouquinho a gente começa a próxima sessão. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que são revelações do próprio Cristo. Cristo recebe essas revelações e manifesta por meio de visão ao apóstolo João, para que esse possa então testemunhar, falar para a igreja que estava ali como igreja sofredora, mas perseverante. Inicialmente, o apóstolo na ilha de Patmos escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O livro de Apocalipse tem todas essas cartas. A ideia é que essas cartas pudessem circular, mas são advertências a cada uma daquelas igrejas com as suas características. E a primeira sessão que nós encontramos, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós encontramos os 7 candeeiros, que na verdade são as 7 igrejas da Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas com as suas peculiaridades. Cada carta dessa, o apóstolo traz elogios, críticas, convites ao arrependimento, promessas. E o estilo que ele escreve é uma métrica bem parecida em cada uma dessas cartas, né? Em cada uma dessas 7 cartas. Tem algumas igrejas que só recebem elogios, tem igrejas que só recebem críticas, tem igreja que recebe crítica e elogio, tem igreja
que está sendo mais consolada, tem igreja que está sendo mais repreendida. O fato é que quando nós lemos o livro de Apocalipse, antes de entender tudo aquilo que vai ser trabalhado lá na frente, enquanto literatura codificada e mensagens, nós precisamos preparar o nosso coração e nos posicionarmos como igreja de Cristo. Não tem como você ler essas 7 cartas às 7 igrejas e não se identificar com uma delas, e não revisitar o seu coração e perceber como tem sido a sua postura. Então, antes de sabermos a revelação dos últimos tempos, todo o processo escatológico que há de se cumprir na segunda vinda de Cristo, eu e você precisamos revisitar o nosso coração, ver as nossas condutas, ver aonde temos caído, ver aonde não temos nos arrependido. Enfim, precisamos estar com uma postura santa diante de um Deus santo para receber tal graça, tal revelação que o apóstolo escreve aqui, ou descreve nesse texto, para trazer esperança ao nosso coração, tá bom? O que é que nós entendemos a respeito desse contexto escatológico? Por mais que tenhamos visões diferentes, pré-milenista, amilenista, enfim, pós-milenista, são 4 grandes visões, grande parte dessas visões muito bem fundamentadas biblicamente, historicamente, com a linha de argumentação muito forte, elas têm um eixo central que não muda, que não é variável. Todos nós cremos na segunda vinda de Cristo. Cristo Jesus voltará. Todos nós cremos que acontecerá um tempo de juízo. Acontecerá um tempo onde todos seremos julgados. Isso é ponto pacífico para todos nós. Todos nós acreditamos na vida após a morte, acreditamos na ressurreição dos santos. Então, esses processos é o que nos dá base para tranquilizar o nosso coração diante das diversas interpretações escatológicas que nós encontramos. Entender que Cristo Jesus voltará, entender que Cristo Jesus, ao voltar, virá para julgar o seu povo, que haverá um novo céu e uma nova terra, que haverá um reino do Senhor sendo estabelecido, quer você creia que por 1000 anos, quer você creia que os 1000 anos já passaram, ou que não existe esse cenário de 1000 anos, ele é apenas alegórico, o fato é que reinaremos com o Senhor. Então, essa espinha dorsal nos traz confiança e esperança e nos faz ler o texto de uma maneira mais tranquila. O propósito da leitura desse texto, como o próprio apóstolo Paulo fala no verso 3, é trazer para aqueles que leem e ouvem essas profecias alegria. O versículo 3 diz: bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem a profecia, né, que está sendo proferida por meio desse texto. De fato, a literatura apocalíptica é uma literatura de esperança e precisamos encher o nosso coração de alegria mediante a leitura dela. Eu quero rapidamente passar para as próximas sessões, para que você possa compreender comigo o que há, como é que é dividido então esse livro. Nós temos a seção 2, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Essa seção vai apresentar então os selos, né? E diante desses selos traz uma grande certeza para a gente. Capítulo 4, capítulo 5, nos fala que só há um digno de abrir os selos. E esse é Cristo Jesus. Cristo Jesus está com o livro em suas mãos. Ele está como Senhor da história. Ele consegue, então, comandar o rumo da história. A história não está à deriva, não tem qualquer pessoa comandando ela aleatoriamente. Nós não dependemos da nossa própria sorte, muito pelo contrário. Nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que está no governo de todas as coisas, que administra, que supre cada uma das nossas demandas. E o autor do livro de Apocalipse deixa isso bem claro. Primeiramente, um convite a revisitar o coração no primeiro bloco, falando dos 7 candeeiros, das 7 igrejas. Num segundo momento, falando, olha, agora que vocês entendem como é que está o coração de vocês, tenha certeza de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele pode abrir os selos, Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é soberano e Ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. O próximo bloco, que é o bloco 3, vai nos falar sobre as trombetas. E as trombetas, do capítulo 8 até o capítulo 11, nós vamos encontrá-las.
elas são alertas, alertas divinos, alertas. E hoje, quando nós fazemos a leitura dos selos, das trombetas, dos cavalos, às vezes parecem coisas tão fortes, tão assustadoras, mas quando você vai percebendo os nuances escritos, você vai vendo que é uma literatura codificada e vai ficando mais fácil de você entender esse processo que é os selos, o que são essas trombetas. O próximo bloco, que é o bloco 4, vai nos falar sobre o dragão perseguidor. Vai apresentar-nos, então, essas figuras, como a figura do anticristo, a figura da besta, a figura da noiva, né, da mulher que se levanta, sendo ali representada como a igreja. Diante dessas figuras, nós encontramos ali do capítulo 12 ao capítulo 14, cada um desses símbolos, até que então nos deparamos com as 7 taças. As 7 taças encontramos do capítulo 15 ao capítulo 16. O penúltimo bloco é o bloco da queda da Babilônia, né? Que vai do capítulo 17 ao 19, 17, 18 e 19. E encontramos então o desfecho, que é a grande consumação, que vai do capítulo 20 até o capítulo 22. E é aí onde nós encontramos o desdobramento, né? O descortinar da revelação de Deus. Deus apontando o que vai acontecer lá no final da história, ele sendo não apenas presciente, mas sendo Senhor da história, sendo aquele que escreveu e que conduz cada página dessa história. Ele vai nos revelar como há de ser os últimos tempos, os últimos momentos. E eu queria, nesse tempo agora, nesses últimos minutos que nos restam dessa aula, ler com você essa passagem que traz esperança ao nosso coração, como um convite para que você em sua casa possa perder o medo e ler com esperança o livro de Apocalipse. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Apocalipse, mais uma vez, o último livro das Sagradas Escrituras. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. No finalzinho desse livro, nós faremos a leitura do capítulo 21. O capítulo 21 vai nos falar sobre novos céus e nova terra. E é um capítulo que mexe muito comigo. Apenas a leitura dele sempre me emociona. E eu quero te convidar a ler com muita atenção a partir do verso 1. Olha que revelação preciosa. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Vamos parar por aqui. Meus irmãos, que texto poético, que texto profundo e que texto que nos traz esperança. Para que a gente possa entender o primeiro verso desse texto, a gente precisa recordar aonde o apóstolo João estava. Exilado em uma ilha, na ilha de Patmos. E o que é uma ilha? Um amontoado de terra cercado pelos mares. Ele estava ilhado, estava cercado de mares. E talvez por isso ele escreva diante da sua visão de novo céu e de nova terra, porque tudo já havia se passado, que o mar já não existia. Olha essa expressão utilizada por ele. Verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Será que as praias vão perder
perder o mar beijando a areia da praia todos os dias? Será que vai deixar de existir o mar? Não é isso que ele está falando. O mar era o muro que o separava. Era o muro que lhe deixava escravizado e preso dentro daquela ilha. E ele agora, escrevendo de forma poética, fala: não há mais barreiras que nos separem, não há mais muros que nos distanciem, não vai haver mais o mar. Isso é extremamente poético e é belo e é o que Deus sempre quis fazer. Deus quis unificar o seu povo, fazendo um só povo, sendo um só corpo, uma só família. Ele reconciliou toda a humanidade redimida, eleita em Cristo Jesus. Esse é o papel de Cristo Jesus. Ele veio para reconciliar o homem consigo, trazendo unidade para o seu povo. E tudo aquilo que se apresenta como um muro, tudo aquilo que se apresenta como uma barreira que nos impede de estarmos juntos, já não vai haver mais, pois há um novo céu e uma nova terra. Ele vai chamar esse novo céu e nova terra de Cidade Santa. É poético falar a respeito de Cidade Santa, né? A respeito da nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus como uma noiva ataviada. Por quê? Se a gente lembrar, o povo judeu já não existia mais enquanto Estado, enquanto nação. Eles perderam essa legitimidade desde o exílio babilônico. Então eles são dominados pelos babilônicos, pelos médios e persas, pelos gregos, agora pelos romanos. E qual era o anseio do povo que foi escolhido pelo Senhor desde o Antigo Testamento? Era ter a sua cidade, a sua terra, o seu lugar. E João, ressaltando, ecoando esse anseio pela Nova Jerusalém, uma cidade nova, ele fala: vamos ter um lugar de moradia, um lugar santo, um lugar separado, adornado, preparado pelo Senhor. E é interessante porque enquanto fala a respeito desse lugar, dessa cidade santa, dessa Nova Jerusalém, no verso 3, ele vai nos falar sobre o tabernáculo de Deus residindo, habitando nesta cidade. É Deus fazendo morada contínua conosco. Hoje, por meio da fé, nós entendemos que o Espírito Santo habita em nosso coração, que somos templo do Espírito Santo. No fim dos tempos, nós habitaremos nele, habitaremos com ele, reinaremos eternamente com o Senhor. E diante de tal revelação, o apóstolo João, na ilha de Patmos, começa a falar as coisas que não vão mais existir. Aquelas coisas que nos atormentam, que nos prejudicam, que nos atrapalham. E a gente que está saindo de um cenário de pandemia, ler esse verso 4 é um bálsamo para a nossa alma. A palavra do Senhor nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, com base no livro de Apocalipse, eu posso dizer claramente para você: aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados à sua santa presença, regenerados, que estão num processo de santificação, na sua vida, meu irmão, toda dor é por enquanto. Todo sofrimento, toda perseguição, todo luto é por enquanto. Porque nós dependemos de uma viva esperança que guarda o coração da gente, que nos faz ter a convicção que estaremos face a face com o Senhor naquele dia glorioso. Eu creio num Deus que faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Diante de tal revelação, de tudo isso que nós lemos aqui nesse texto, esse texto cheio de mensagens simbólicas, cheio de alertas importantes, esse texto nos assegura uma esperança muito viva de que estaremos face a face com o Senhor. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós precisamos entender que, mesmo sendo uma mensagem codificada e trazendo alertas, ele trouxe balizas para que o povo de Deus não ficasse tão às escuras com relação aos tempos. É bem verdade que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor virá, a não ser o próprio Pai. Mas nós entendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que ele deixou sinais.
sinais para que sua igreja pudesse entender os movimentos quando se aproxima então essa vinda. E esse livro que nós estamos lendo traz inúmeros sinais que eu e você precisamos estar alertas. Então, a minha ideia com esse cenário aqui era lançar um plano de fundo, dividir esse texto para que você possa compreender de uma maneira melhor, para que você não comece a misturar muitas coisas nesse paralelismo progressivo, entendendo que esses paralelos são uma revelação progressiva do Senhor dentro desse livro, para que você possa lê-lo com esperança e a partir desse momento você ter maior discernimento, sabe? É muito triste quando a igreja do Senhor foge desse texto com medo das coisas do fim. O fim, ele pode causar medo e perturbação para aqueles que não conheceram a graça, para aqueles que caíram da graça. O fato é, para quem é igreja do Senhor, essa é uma mensagem gloriosa de esperança e consolo e conforto. Se de alguma forma você fala, pastor, como é que eu posso saber se eu faço parte desse povo, se eu vou herdar essa terra? Porque muitas pessoas têm medo da leitura desse texto simplesmente por não conseguirem se sentir pertencente, não conseguirem se sentir amadas pelo Senhor, perdoadas pelo Senhor. E eu te convido a ler com muita clareza os primeiros 3 capítulos, para que você possa cuidar do seu coração nessas cartas às igrejas da Ásia Menor e a partir de então tomar uma decisão, uma postura, porque aquele que perseverar, aquele que se manter fiel, receberá a coroa da vida. A minha oração no dia de hoje é que diante das tribulações, das perseguições, das ofensas, eu e você possamos estar prontos para permanecermos firmados no Senhor, aguardando o grande dia em que tudo isso que nós acabamos de falar, de ler, vai se cumprir. Deus abençoe muito o teu final de tarde. Quero orar por você nessa hora, apresentando ao Senhor a tua vida. Pai bondoso e querido, te louvamos, ó Pai, por essa carta tão gloriosa, esse livro escrito pelo apóstolo na ilha de Patmos. Te pedimos, ó Pai, que as revelações desse livro possam trazer esperança ao nosso coração, possa nos dar firmeza, nos dar base, nos dar coragem, ó Deus, para fazermos essas leituras e que o Teu Santo Espírito ilumine sempre o nosso entendimento. Que possamos declarar dia após dia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É no nome de Jesus que te oramos e agradecemos, meu bom Pai. Amém e amém. Deus abençoe você. Quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal, curtir, compartilhar com os teus amigos. Esse é apenas um panorama bíblico a respeito do livro de Apocalipse. É um cenário bem raso que foi apresentado aqui, mas se você deseja se aprofundar nessas verdades, eu quero te convidar. Venha fazer parte presencialmente da nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos temos classe às 9 horas da manhã e também às 10h15 da manhã. Classe por faixa etárias, classes por grupos de interesse. Com certeza vai ser um tempo de crescimento espiritual na sua vida e você vai ser muito bem recebido. Não precisa se preocupar se você não é membro da igreja. Essa é uma oferta nossa para todos aqueles que desejam estudar as Sagradas Escrituras de forma mais aprofundada. Que Deus possa te abençoar ricamente. Coragem, leia as Sagradas Escrituras, principalmente esse livro das revelações, o livro de Apocalipse, que possa trazer esperança no dia de hoje ao seu coração. Forte abraço, Deus abençoe.